Deus, mais uma oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical, a lição dos jovens, lição 8, que tem por título O Quinto Sinal, Jesus anda sobre o mar. O tema da lição é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então, continuando o nosso estudo sobre o livro de João, vamos falar desse quinto sinal que Jesus operou. Aleluia, que João registra, né? Sabemos que entre um sinal e outro há outros milagres, né? Então nós vemos agora nesse quinto sinal o que revela, né? Quais os ensinamentos que nos vai trazer a respeito da pessoa de Cristo. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos que, se desejarem, tem o link para o download dos slides que estamos utilizando na descrição do vídeo, tanto em PDF como PowerPoint. Você pode baixar e utilizar livremente. Aqueles que estão assistindo pelo Instagram, basta ir no link da BIOS e entrará então no nosso canal. O irmão pode também se inscrever no canal. Louvado seja o nome seu. O texto principal diz: E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhe disse: Sou eu, não temais. João 6, 19 e 20. O resumo da lição diz: Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquela circunstância que Jesus se revelou a eles. Então tem uma série de circunstâncias ali que deixaram os discípulos perplexos, né? Havia o vento, o mar que estava agitado, e viram ali Jesus se aproximando sobre as águas. Eles não entenderam, né? Estavam ali, como veremos na lição, talvez até supersticioso. Os objetivos da lição: apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João, Jesus anda sobre as águas, compreender o processo da revelação de Jesus segundo João e saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus. Texto bíblico, João 6, 16 a 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando num barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento o assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco temeram. Porém ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Então vamos falar sobre esse sinal. Também, como diz aqui nos objetivos, né, demonstrando que Jesus estava também ali treinando eles, né, preparando eles e revelando gradativamente, né, a revelação do Senhor, ela é progressiva. Então o Senhor, a cada momento ali com os discípulos, ia ensinando e ia revelando uma característica do seu poder, a característica dele, porque eles ainda não entendiam, né? Cada dia eles iam conhecendo melhor a Jesus. A introdução diz o seguinte: dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos discípulos. Isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiência de fé. Ali são momentos, né, que eles vão se admirar, né? Como na primeira vez que estavam lá no barco, conforme relatado em Mateus 8, e vem a tempestade, Jesus está dormindo. Então eles vão lá, sacode Jesus: Jesus, não se importa que estamos perecendo. E Jesus então dá ordem ao vento, ao mar. Aí eles vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Então, momentos de aflição, momentos ali que estavam passando alguma luta ali, ia gerar fé neles, né? Iam ter experiência para testemunhar o poder de Deus, e ia conhecer o poder de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vão ter uma situação semelhante, só que Jesus não vai estar dormindo no barco. Jesus vai vir ao encontro dele por cima do mar. Nessa lição refletiremos a esse respeito, considerando inclusive como é importante que reconheçamos nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não encontra quaisquer limite ou barreira. Na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse se destaca como mais uma contundente demonstração da sua divindade, né? Então, Jesus andando sobre as águas mostra seu poder como Criador, com absoluto controle sobre todas as coisas, incluindo a criação e seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso podemos ter segurança nele em meio aos maiores perigos da vida. Então ele é Criador,
Aleluias, não havia nenhum impedimento dele andar por cima do mar. Glórias a Deus, pois ele é o Deus, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Também podemos aplicar aqui na nossa vida isso. Não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Não há enfermidade que ele não possa curar, não há problema que ele não possa sanar. Ele está no controle de tudo e tem todo o poder. No tempo certo ele pode dar ordem ao vento e à tempestade. Glórias a Deus. Primeiro ponto, o mar se levantou. Primeiro subtópico, a cronologia dos fatos. Então temos aqui essa narrativa, tanto em João, também temos em Mateus e Marcos. E podemos catar em cada narrativa dessa detalhes sobre esse momento, para que possamos ter então um cenário completo. Depois daquele milagre que vimos na lição passada a respeito da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ali na Galiléia, então na tarde daquele mesmo dia de Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegasse para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Então naquela tarde, naquele mesmo dia, Jesus foi orar e mandou os discípulos irem adiantando, ir para Cafarnaum através ali do mar. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas nas embarcações. Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, que equivale a 4,5 ou 5,4 quilômetros, com ventos contrários, então representava longas horas. Então, esse tempo para atravessar numa embarcação primitiva, uma embarcação sem os recursos que temos hoje, é lento, e ainda mais com o vento contrário, com o mar agitado. Então, haviam demorado várias horas ali naquele trecho. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 horas da manhã. Mateus registra que era já a 4ª vigília da noite, portanto já estavam no mar, havia aproximadamente 12 horas. Então, da tarde, depois das 3 horas da manhã, que Jesus ia encontrar eles. Então, mais ou menos 12 horas, eles estavam naquela peleja, tentando atravessar para chegar em Cafarnaum. A impetuosidade das ondas, segundo o subtópico. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual era totalmente potente. O mar da Galiléia, por sua grande extensão, 20 km, e ventos inesperados, sujeitava os navegantes a fortes tempestades. Então, era algo imprevisível. Estava ali no mar, daqui a pouco vinha o vento e começava uma tempestade. Sabemos que esse mar da Galiléia, na realidade, é um lago, mas pela grande extensão, era sujeito a esses fenômenos. Nos outros evangelhos vai demonstrar então também toda a fúria ali daquela tempestade que eles estavam enfrentando. Por exemplo, João conta que um grande vento soprava. Mateus diz que o barco estava açoitado pelas ondas. E Marcos vai dizer, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Marcos 6,48. Então, vemos que os 3 evangelistas indicam ali que havia essa grande fúria ali do vento do mar. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu, andando sobre o mar. O Mestre se revelou como soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. Não imagino o que os discípulos pensaram, Como é que Jesus vai chegar até nós? Será que ele vai pegar um outro barco, Ele mandou a gente na frente e agora Jesus ficou atrás, ficou lá no monte orando. Glórias a Deus. Mas Jesus, não há impedimento para Jesus. Aleluia. E ele vai então caminhando sobre o mar como soberano, como diz aqui na lição. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico humano, havia uma tragédia iminente, a instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu soberano, andando sobre as águas. Glórias a Deus. Ponto 3, subtópico 3, vai dizer um fantasma. Então, temos aqui essa situação que os discípulos dizem temer, Jesus se aproximando achando que era um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra
que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Marcos 6,49. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Já imaginou? É de imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor dos milagres que já haviam testemunhado. Como poderia não ser afetado pela impetuosidade das ondas ou qualquer força da natureza? Eles ainda não tinham uma compreensão exata de sua divindade e poder. Então, progressivamente, eles iam conhecendo Jesus revelando o seu poder. Eles não tinham esse pensamento, não tinham nenhuma perspectiva que Jesus poderia ver ao encontro deles andando sobre o mar. Mas essa questão de achar que era um fantasma, nós vemos aqui na lição, que era uma superstição, né? Porque era algo que não tem no ensino bíblico. Não havia nada no Antigo Testamento que poderia confirmar esse imaginário deles, né? Então ali eles tiraram de superstições e não da Bíblia, como diz aqui no texto. É de se imaginar também qual seria a origem da crença que eles pensaram ao imaginar que seria um fantasma. Isso não tinha relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Então ali era uma superstição, era uma crendice. Eles estavam ali nas fábulas, né? Paulo até adverte lá a não dar ouvido às fábulas. Então por quê? Porque na Bíblia não tinha isso. Eles tiraram da cabeça deles de que houvesse um fantasma. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro, né? E Jesus ainda contou ali a parábola do rico de Lázaro, quem, aleluia, dorme no Senhor, vai para o seio de Abraão. Quem morre no pecado, vai para o Hades. E Abraão disse que não podem sair de lá nem de cá, tem um abismo, e que os mortos não vão ressuscitar para vir trazer mensagem, como o rico pedia, para que Lázaro ou outro fosse ressuscitado para ir alertar seus irmãos que estavam indo para o mesmo caminho. Então a Bíblia não tinha nenhuma informação desse tipo, eles extraem esse pensamento das suas crendices. Nossa compreensão das realidades espirituais deve ter sempre uma fonte única e segura, a palavra de Deus. Então, fantasma não existe, a Bíblia nos deixa, né, claro que não consta nas suas letras. Então, essas crendices de fantasma não consta na Sagrada Escritura. Então, isso aí é superstição. A gente sabe que as manifestações do inimigo, né, em centro espírita, em macumba, a gente sabe que ali é o diabo, né, fingindo ser alguém, enganando, como ele é o pai da mentira. Ele ilude, né, e a única coisa que pode aparecer mesmo são demônios, e não fantasma, como alguém ainda crê e tem medo, né? Como os discípulos tinham medo naquela hora. Segundo tópico, irmãos, o processo da revelação de Jesus. Sou eu, não tem mais. Primeiro subtópico. Quando os discípulos, assustados e com medo, pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Sou eu, não tem mais. João relata o momento que o receberam no barco, mas Mateus dá uma informação precedente. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus e disse, né, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então o comentarista aqui traz assim, nesse viés, né, que Pedro estava em dúvida. Eu imagino que não foi uma dúvida de se era Jesus. Imagino que Pedro quis aproveitar e andar sobre as águas. Pelo contrário, ele tinha certeza, porque senão ele não ia atrás, né? Ele não ia dar um espacinho sobre o mar, né? Evidentemente faltou fé para ele continuar o trajeto. Mas o autor traz nesse sentido, dizendo que, o comentário da lição, dizendo que Pedro ainda teve dúvida se era Jesus. Aí que não ia mesmo. Aí que ia estar com medo mesmo do fantasma e ia se esconder debaixo do barco. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. Então, ainda foi, né, impetuoso ali de sair do barco e andar, mas o vento o assustou e tirou a visão dele, né? Em vez de olhar para Jesus, olhou para a tempestade e começou a afundar. Medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo, diante do pavor que enfrentavam. Pedro pôs em dúvida a sua identidade e pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Então, o comentarista
vai por essa linha. Foi censurado por sua incredulidade. Aprendemos com isso que o reconhecimento das nossas fragilidades encontra conforto em Deus, né? Então, segundo o autor, a incredulidade seria se era Jesus. Eu creio mais que a incredulidade se deu no fato de que ele não se sustentou ali, olhando para o autor e consumador da fé e caminhando, né, completando ali o seu trajeto até Jesus. Creio que a incredulidade foi mais nele afundar e não em questionar se era Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O que não devemos fazer é duvidar de sua palavra, como fez Pedro. Terceiro subtópico, o perigo da apostasia. A Escritura e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder. Não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que se lançasse do pináculo do templo, exigindo que o Pai ordenasse aos anjos que o livrassem. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, ele instiga Jesus ali, dizendo, se tu és filho de Deus, ele quis colocar dúvida até na mente de Jesus, e disse que usou ali o Salmo 91, né, de forma torcida para poder, né, usando a palavra, o diabo é astuto, para tentar Jesus ali, mas Jesus também combateu com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico da nossa lição, treinando os 12 apóstolos. Então, é um ponto também na nossa lição, é um dos objetivos, extrair isso daqui da lição. Que Jesus aproveitava essas situações para treinar os apóstolos, para dar, né, acrescentar fé, né, como eles disseram, né? Jesus nos acrescenta fé, e a fé a cada dia crescia ali, porque eles conheciam mais e mais Jesus. Primeiro subtópico, a ordem de Jesus. Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Marcos usa uma expressão que revela mais incisividade. Jesus obrigou seus discípulos a subir para o barco. Então é interessante esse momento que Jesus, né, obriga eles a irem. E a gente não entende claramente qual era, né, a oposição, qual era a resistência dos discípulos. Se formos cronologicamente capítulo 8, houve a tempestade do mar, Jesus estava dentro. Talvez tenha sido essa o receio dos discípulos, de pegarem o barco sem Jesus. Também tem que ser o nosso receio, né? Já pensou que Jesus não está no nosso barco? Claro que ele pode chegar, né, andando, mas é bom ir com ele no barco, nem que seja dormindo, como aconteceu na primeira viagem. A Bíblia não deixa claro isso, então, mas houve essa insistência. Jesus ordenou, e em Marcos vai dizer que Jesus obrigou eles a irem. Vá, né? Vá na frente que eu vou orar. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos diz que depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, com o barco açoitado pelas ondas. Então, era a propósito de Jesus usar aquele momento, né, para ensiná-los, para fortalecer a fé e para revelar o seu poder, louvado seja o nome do Senhor, como é o propósito do livro de João. Registrar os sinais para demonstrar que Jesus era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para os discípulos, o cenário era único e desolador, estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como essa. Quando nada há de animador em nosso horizonte, nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. Devemos permanecer firmes e conservando a fé. Então também podemos passar um momento de prova, aleluia, no qual o Senhor está no controle. Aleluia. No final dessa prova nós seremos aprovados e o Senhor nos dará a vitória, louvado seja o Senhor. Devemos permanecer firmes, conservando a fé. Glórias a Deus. Segundo subtópico, compreender ou obedecer. Em nosso relacionamento com Deus sempre deve prevalecer a obediência, a despeito da nossa incompreensão. Ou seja, mesmo que a gente não entenda, se Deus falou, obedeçamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a gente ache que está sofrendo dano agora, prejuízo, mas Deus está no negócio. Mesmo quando a gente acha que, não, eu vou gritar, eu vou tomar uma atitude, eu vou agir, aleluia, aí Deus
nos declara, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Glórias a Deus. Então é melhor obedecer, mesmo que a gente não entenda, mas obedeça a Deus. Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus, não estavam agindo por vontade própria, mas isso não os isentou de enfrentar tal grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Saul imaginou que poderia agradar a Deus fazendo a sua própria vontade na guerra contra Amaleque. A ordem de Deus era que ferisse a todos e não poupasse nada, incluindo os animais. O jovem rei decidiu poupar a parte das ovelhas, vacas e cordeiros. O argumento era oferecê-los a Deus em holocausto. Então, aí Samuel vai dizer, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Está lá em Samuel 15, versículo 22. Então podemos observar aqui que é melhor obedecer. O autor traz aqui o exemplo de Saul, naquela guerra na qual ele, guarda ali o pai do rebanho. Na verdade ele inventa desculpas para Deus. Ele primeiro ele desobedece a ordem de Deus, faz do jeito dele, e quando Samuel vem indagar a Saul, ele começa a colocar desculpa, diz, não, foi o povo que mandou. Aí depois ele diz, não, eu fiz isso aqui para poder oferecer a Deus um sacrifício. Mas a gente sabe que ali era tudo desculpas. Ele não age como Davi. Davi, quando pecou, quando Natã vai confrontá-lo, ele reconhece. Ele se desmancha. Nós temos lá o Salmo 51 demonstrando ali Davi confessando e se arrependendo do seu pecado. Mas Saul não. Saul botava a culpa, não foi o povo que fez isso. Não, eu queria agradar a Deus, eu quis fazer mais do que Deus mandou. Então, Saul não reconheceu o seu pecado, era a diferença. Davi pecou, errou, mas reconheceu o pecado e se humilhou. A rejeição da palavra de Deus feita por Saul foi considerada como rebelião. E isso lhe custou muito caro, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, este também te rejeitou a ti, para que não seja aceito. Então se rebelou, preferiu desobedecer e foi rejeitado. Rejeitou a ordem, rejeitou o comando de Deus, Deus também rejeitou ele como rei. Desse episódio tiramos uma lição muito importante, o valor da obediência para Deus. Terceiro e último subtópico é fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. No contexto dessa afirmativa temos o exemplo de homens, mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhes desse segurança. Então, no quadro ali dos heróis da fé, são pessoas que agiram sob a ordem de Deus, obedeceram, creram no que Deus estava prometendo e agiram de alguma forma, demonstrando essa fé. Então, fé não é só teoria, não é só dizer eu creio, mas eu tenho que agir, eu tenho que me mover. O exemplo mais eloquente é o de Abraão, que sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão foi provado diversas vezes, culminando com a oferta de Isaac. O patriarca obedeceu e ofereceu o próprio filho, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Lá em Hebreus 11, versículo 18. Essa entrega revelou sua profunda confiança no Todo-Poderoso. Deus sempre pede de nós renúncias e entregas, envolvendo diversas áreas de nossa vida. Confiar nele e nos entregar é sempre o melhor. A abnegação faz parte da essência da vida cristã. Glórias a Deus. Então, sempre ouvimos, alguém chamar outro, você é abnegado, O que é abnegação, então, É você renunciar, Você se desprender de algo, aleluia, para servir a Deus. Aí você é abnegado. Glórias a Deus. E sempre nós ganhamos com isso, aleluia. Faz parte, da essência da vida cristã. Você confiar, você obedecer, você fazer o que Deus mandar. Louvado seja o Senhor. Amém?
os discípulos fizeram, passaram ali numa aflição, glórias a Deus, mas receberam uma revelação nova de Jesus, o seu poder como Criador de todas as coisas, aleluias, de poder andar sobre o mar e de poder cessar todo o vento, toda a tempestade. Glórias a Deus. Louvamos o nome do Senhor por essa lição. Aleluia. A conclusão nos diz o seguinte: servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nossos medos servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecer melhor. Precisamos buscá-lo mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele chegaremos à terra firme. Graças a Deus. Aqui, conclusão maravilhosa. Louvamos a Deus. Na próxima lição vamos estudar, aleluia, a respeito do sexto sinal, a cura de um cego de nascença, lição 9. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento na sua presença. Santo eterno Deus, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua graça, Pai, pelo teu poder manifestado na nossa vida. Pai, por todas as lutas, mas também por todas as vitórias, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Toda prova, Pai, toda aflição, aleluia, vai nos gerar um peso de glória sobre nossas cabeças. Deus Santo, fortalece o jovem, Pai, santifica. Pai, levanta, Pai, essa nova geração, que possa, aleluia, despertar os dons que há neles, Pai, para a glória do seu santo nome. Deus poderoso e santo, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para sempre. Amém.